e durante boa parte do jogo o Flamengo não conseguiu atacar. Então foi um jogo em que o Flamengo teve força na reta final para vencer, teve de novo a bola parada, e eu acho que esse vai ser um ponto da coletiva do Tite. O Tite tem levado sempre já há algum tempo, né? Desde o fim da era de... Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar toda a repercussão, né, da grande vitória do Flamengo no finalzinho dentro do Bahia. 2-1, com direito a golaço da Davi Luiz, um jogo espetacular. Primeiro tempo do Bahia, segundo tempo do Flamengo, né? Foi um jogão de bola, o jogo, para quem tá assistindo, foi um jogo espetacular, tecnicamente falando, né? Dois estrategistas, Tite e Rogério Ceni, um jogo para tirar o fogo de qualquer um. E foi com emoção, né? O Flamengo consegue a liderança do campeonato no finalzinho com um golaço do Davi Luiz. E vamos ver o comentário, né? Análise aí, comentários da ESPN, tá bom? Falando sobre o Flamengo, sobre também o Rogério Ceni, tá certo? É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ouvir. De volta com o Sport Center, já com os melhores momentos de Flamengo e Bahia. Quem fez o primeiro gol foi o Flamengo, com o Gerson, chute de fora da área, rasteiro ali no cantinho. Depois o Everaldo empata e no finalzinho do jogo o Davi Luiz cabeceia, depois do escanteio, e faz o 2-1, vitória importantíssima que dá ao Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro. Estou ao lado do Zupac e também do André Kfouri. Boa noite para os meus amigos. Fala, Zupac, tudo bem? Tudo bem, Marcela. Boa noite, André. Boa noite ao Fone Esportes. Que jogo interessante tivemos no Maracanã. Que ótimo jogo de futebol, de duas ótimas equipes, uma delas muito esfacelada pela Copa América e pelas lesões, que é o Flamengo, que era o mandante, e a outra equipe, que é o Bahia, com um papel até surpreendente, assim, pela maneira que conseguiu se impor durante 1h05 de futebol no Maracanã. Durante 65 minutos de jogo, o Bahia se impôs diante do Flamengo. Deixou o Flamengo com 25, 29, 31% de posse de bola e foi para o jogo. Mas o jogo não dura 60 minutos, o jogo não dura 65, o jogo dura 90. E o Flamengo conseguiu, na última meia hora de jogo, os últimos 35 minutos, se colocar no campo de ataque e começou a martelar o Bahia. Então, assim, foi um jogo de caminhos diferentes durante os 90 minutos, de duas equipes muito bem treinadas, com muita qualidade técnica em campo. Venceu no fim quem mereceu vencer, o Flamengo fez por onde vencer na reta final da partida, mas foi um jogo interessantíssimo, dos jogos mais interessantes do ponto de vista técnico e tático que a gente teve até aqui no campeonato. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Concorda com o Zupac? Concordo plenamente, foi um ótimo jogo, mais um, né? Eu acho que na noite de ontem a gente teve também no Rio de Janeiro, no Newton Santos, Botafogo e Atlético, foi um excelente jogo. E o de hoje com implicações, né, assim como o de ontem, na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito bom também. E talvez o torcedor do Bahia, por ter sofrido um gol nos acréscimos e perdido o ponto que vinha conquistando fora de casa no Maracanã, acho que o resultado foi injusto, que o Bahia não mereceu por causa dessa hora, um pouquinho mais talvez, que o Gustavo mencionou, em que o time baiano foi superior ao Flamengo no Maracanã, deu as cartas no jogo, tornou a partida mais próxima daquilo que lhe interessava, com coragem, com técnica, com superioridade numérica no meio de campo. O Bahia fez, independentemente do resultado final, um ótimo jogo. Mas, como disse o Gustavo, outra vez falando sobre um trecho que foi a meia hora final, talvez um pouquinho mais também, 35 minutos, o segundo gol do Flamengo esteve para sair em outras oportunidades, em outras ocasiões, antes do Davi Luiz completar esse cruzamento. Não foi um escanteio, foi uma falta pertinho da bandeirinha cobrada pelo Gerson, e ele na primeira trave cabeceia em cima do goleiro do Bahia, mas a bola foi forte e a defesa ficou inviável ali. O Flamengo é muito desfalcado, Cebolinha saiu no intervalo com problemas no quadril, não se sabe em relação à disponibilidade dele para os próximos jogos, mas nesse momento do campeonato em que o Flamengo não tem os seus melhores jogadores, já são 3 partidas e 7 pontos. O Léo Ortiz também sai. Léo Ortiz substituído no final, entrou o Everton Araújo, né? Ele sai também caminhando, meio cabisbaixo, não dá para saber direito o que aconteceu. Mas o Flamengo ganhou 2 jogos e empatou 1 nessas 3 rodadas em que seus melhores jogadores estão defendendo as seleções na Copa América. E a forma como o time em campo comemorou o gol do Davi Luiz e o jogo acabou imediatamente depois,
junto com a torcida, e indica que esse pode ter sido um daqueles jogos que ajudam a aglutinar um trabalho, que é justamente na hora em que o Flamengo enfrenta as maiores dificuldades, em que jogadores têm sido utilizados de maneira improvisada, o Flamengo de novo com um gol no final, assim como aconteceu. Um gol de cabeça. E de novo um gol de cabeça. Os times do Tite são muito bons nesse quesito do futebol que produz muitos gols, há muito tempo é assim. E a festa no Maracanã é própria de uma partida que classifica o Flamengo para alguma coisa, o jogo de volta de um mata-mata, olha só, não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, ainda mais cedo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Entrou o Gabriel Barbosa no segundo tempo também. Hoje entrou cedo, ele tem entrado mais na reta final, hoje ele entrou com 15 minutos. E o Flamengo superou o Bahia, um ótimo Bahia. A gente não pode deixar de aplaudir a partida do Bahia na noite de hoje no Maracanã, mesmo que ele saia de campo sem nada. E um pouco mais dolorido, né? Porque o Vitória, que não vencia, venceu hoje. Estou falando do ponto de vista do torcedor do Bahia. De rebaixamento. O Bahia perdeu e quem fez o gol da vitória do Flamengo é um produto das categorias de base do Vitória, o Davi Luiz. Pois é, a gente está vendo aí o Tite, é realmente algo que chama a atenção. Pode ser, sim, aquele divisor que todo mundo fica esperando. Quando foi que o time foi campeão? Em que momento teve essa virada de chave? E aí pode ser, sim, ou pelo menos parece aquele jogo que você se lembra. Naquele gol, no finalzinho, do Davi Luiz, em cima do Bahia. Quem vencesse assumia a liderança do campeonato. E hoje o Flamengo reassumiu a liderança do campeonato com esse jogo. Teve a boa notícia, que era a volta do Ayrton Lucas e também do Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha já sai machucado. O Ayrton Lucas poderia estar muito cansado porque está voltando de lesão. E a gente ainda não sabe se aconteceu algo diferente para ele ter sido substituído. Eu imagino que tenha sido algo mesmo da parte física. Sim. Cansaço. Não, faz sentido. E nessa volta eles tiveram dificuldade para jogar. O Ayrton é um lateral extremamente ofensivo e durante boa parte do jogo o Flamengo não conseguiu atacar. Então foi um jogo em que o Flamengo teve força na reta final para vencer, teve de novo a bola parada, e eu acho que esse vai ser um ponto da coletiva do Tite. O Tite tem levado sempre, já há algum tempo, né, desde o fim da era de Corinthians, seleção, sempre alguém da comissão técnica com ele. Eu desconfio que ele vai levar o Matheus. Mas o Matheus esteve com ele no empate em Curitiba. Ele estava suspenso. O Tite estava suspenso. O Tite não estava na coletiva? Não, eu acho que era o Matheus ao lado do Clebinho. É isso, porque eu lembro do Matheus falando. Mas hoje faz total sentido. Porque acabou o jogo, o Tite pendurou no pescoço do Matheus. Porque o Matheus, filho dele, é quem trabalha as bolas paradas. Trabalha as bolas paradas, e o Flamengo vem de dois resultados com bola parada no fim do jogo, resolvendo a favor. Desconfio que ele vai levar o Matheus hoje para a coletiva e vai abordar esse assunto. E foi um jogo, além da qualidade técnica das duas equipes, e concordo com o André, a gente tem que falar do jogo do Bahia. O que o Bahia impôs ao Flamengo durante mais de uma hora de jogo dentro do Maracanã foi algo que a gente não vê acontecer, e eu fui levantar esses dados. O primeiro tempo terminou com 29% de posse de bola para o Flamengo. Eu fui olhar, em base de dados, todos os jogos do Flamengo nas últimas 10 temporadas. E só uma vez o Flamengo teve 29% de posse de bola, que foi no jogo contra o Fluminense do Diniz, no ano passado pela Copa do Brasil, que o Flamengo venceu. Mas aquilo foi só, o jogo de hoje foi só do primeiro tempo. Na reta final o Flamengo subiu de posse de bola. Mas só para dizer o que o Bahia impôs ao Flamengo durante boa parte do jogo. E foi um jogo de leitura tática muito interessante dos dois técnicos, porque quando o Bahia era melhor que o Flamengo, lá pelos 15, 20 do segundo tempo, na reta final da superioridade do Bahia, o Tite faz duas trocas. Ele coloca o Gabriel e coloca o Alan. Então ele coloca um atacante e um volante. E ele tira o Luiz Araújo e o Lohan. Ou seja, ele tira um atacante e um meia para colocar um atacante e um volante, que dá a impressão que é uma alteração defensiva. Sim. Mas não é, porque o Alan entrou como um segundo volante para caçar, porque o Flamengo estava com dificuldade de recuperar a bola. Os meias do Bahia, que são ótimos, e são muitos, o Caio, é o Jean Lucas, é o Everton Ribeiro, é o Cauli, que é um tremendo jogador. Para mim, o melhor dos 4 no campeonato é o Cauli, joga demais. O Flamengo não conseguia roubar essa bola, o Bahia circulava essa bola. O Gerson, de segundo volante, não ia conseguir ficar mordendo. Então o Tite coloca o Alan para caçar. E a partir daí o Flamengo começa a se impor no campo de ataque, roubando bola, tendo posse e agredindo o Bahia.
E aí o Rogério percebe mais pra frente que aquele jogo que era do Bahia com a bola, rodando bola, distribuindo, construindo, aquele jogo não existia mais. O que o Rogério faz? Coloca 2 homens de velocidade, porque o jogo tinha mudado. Coloca o Biel, coloca o Ademir para tentar contra-atacar. O Bahia pouco contra-ataca, não consegue contra-atacar. Mas a leitura dos 2 técnicos foi muito correta, o que o jogo pedia em cada momento. Então foi muito interessante observar como os técnicos também foram se adaptando ao que o jogo estava exigindo e o Flamengo teve mais êxito com as trocas, com o que o jogo se transformou e martelou até vencer. E uma das provas que o Bahia, no primeiro tempo em especial, deu as cartas do Maracanã foi a movimentação na comissão técnica do Flamengo ali pelos 10, 15 minutos em que o Flamengo não achava o Bahia em campo. O Everton Ribeiro comandava o jogo do Bahia na transição de defesa para o ataque e era um tal de Tite conversando com o Kleber sentado, Tite levantando, Matheus em pé na frente do banco conversando com os jogadores para tentar acertar. O Flamengo começa a dominar o jogo depois das substituições. Faz o gol com o Gerson numa linda jogada. A jogada do gol do Flamengo, o primeiro gol, é muito bonita. Mas no momento em que, se você perguntasse para quem estava assistindo o jogo, vai sair um gol de quem vai ser? Vai ser do Bahia, porque o Bahia era o time mais perigoso. A bola chegava... Aliás, os 2 gols do primeiro tempo foram muito bonitos, né? As 2 construções, né? A do Flamengo com o Lohan Pedro terminando no Gerson e o gol do Bahia com o Canu, o zagueiro Canu dando um passe, quebra a linha, acha o Jean Lucas que fez uma partida muito boa, acha o Everaldo e ele bate. Então, assim... Teve uma falha ali também do Ayrton Lucas, o Everaldo é mais forte, né? Mais forte, aí no corpo ele levou. Assim, o Rogério demora para falar... mas o Rogério é um cara que a gente sabe como ele fica incomodado, irritado, transtornado com as derrotas. Mas eu imagino que ele vai reforçar para o grupo dele e na coletiva que para a identidade do projeto esportivo do Bahia, se comportar como conseguiu se comportar durante boa parte, um pouco mais da metade do jogo dentro do Maracanã, foi bastante interessante. Faltou fôlego, faltou um pouco de força física na reta final e o Flamengo se impôs para vencer com merecimento. Galera, espero que tenham gostado aí do vídeo, né? Vídeo... aí bacana, Flamengo hoje mereceu a vitória, jogo simplesmente espetacular, com emoção, fazia tempo que a gente não via isso, mas a gente percebe o tipo tem espírito competitivo, resgatou aquilo que a gente sentia em relação ao Flamengo, muito tempo que a gente não via isso, né, e dos jogos pra cá do Flamengo, desde o começo brasileiro, o Flamengo tá despertando isso, não mais agora depois da Copa América, depois do desfalque, lesão, tudo mais, esse time que tá entrando em campo tá dando sangue, né, a gente percebe isso, até o último minuto o time não desiste, e coroou aí com esse gol espetacular do Davi Luiz, que, nome do jogo, né, tirando o Pedro, que na minha opinião foi o melhor em campo, deu chance lá pro Gerson, fez tudo, né? Embora não tenha tido oportunidade, não tenha tido chance para chutar, mas foi fundamental na vitória do Flamengo hoje. Desde o lance, das movimentações e tudo mais, o Bruno Henrique também entrou muito bem no segundo tempo, o Gabigol entrou bem, embora ainda precise de um tempo para poder adquirir questão de ritmo de jogo e tudo mais, a gente vai até na bola que ele dá lá pro Wesley, muito força, mas tá participando mais, tá mais se ajustando. Eu creio que mais 2, 3 jogos aí o Gabigol já começa a é aquele Gabigol que a gente tá acostumado. Mas o time hoje mereceu a vitória. Foi um jogo difícil. A gente já até tinha falado. O Bahia é muito bem treinado pelo Rogério Ceni. O Rogério Ceni conhece os jogadores do Flamengo. Conhece o sistema de jogo do Tite. Mas mesmo assim o Flamengo conseguiu se impor. Embora o primeiro tempo tenha sido do Bahia, o segundo tempo foi do Flamengo. E mereceu a vitória, né? Poderia ter saído mais gols aí, mas é importante que o Flamengo ganhou. E conseguiu no finalzinho com emoção, golaço aí do Davi Luiz, que coroa aí o belo trabalho que ele tá fazendo. Até depois da chegada do título, o Davi Luiz voltou a ser o Davi Luiz, a gente tá acostumado. E vai ser difícil aí quando os titulares voltarem pra dor de cabeça aí achar uma vaga pro Davi Luiz, que na minha opinião já tá merecendo ser titular, tá bom? Tá jogando pra caramba aí. E a gente sabe como é que o título vai dor de cabeça aí pro título, né? Mas na minha opinião o Davi Luiz tá merecendo. A gente sabe que ele não vai conseguir jogar todos os jogos, até pela questão da idade, né? Tá fim de carreira e tudo mais. Mas merece ser titular nesse momento. Tá sendo decisivo, não só em questão de passes, ele deu vários passes lá que originou as chances de gol no segundo tempo. E também fez esse gol espetacular aí no finalzinho do jogo. Mas está merecendo bastante. E o Flamengo tem tudo aí para crescer mais ainda, né? E o bom disso tudo, de todos esses problemas, né? Todos esses intempéries, lesão, convocação, tudo mais. O Flamengo está conseguindo acumular o maior número de pontos possíveis durante a data FIFA, né? Durante a Copa América. E vai ser primordial. O Flamengo já, terceiro jogo aí seguido aí, sem seus principais jogadores, acumulando pontos, né? Conseguiu aí, de 9 pontos, conseguiu 7, né? 2 vitórias e um empate. É importante isso, a gente sabe lá que lá na Arena foi bem difícil, o Flamengo merecia ganhar, apesar do roubo que teve lá, né? 2 roubos absurdos.
Mas, independente disso, era 9 pontos, mas independente disso, o Flamengo tá conseguindo. Hoje também teve esse escândalo aí do pênalti. Mas vida que segue, tá bom? A gente tem outro ângulo aqui mais decisivo pra poder. E até que essa CBF não vai divulgar, né? Como eles falaram, eles mostram o que eles querem. E a gente que é prejudicado. Mas, independente disso, mereceu a vitória hoje. Poderia ter sido mais, mas o Flamengo hoje foi muito bem, jogou pra caramba no segundo tempo. O primeiro tempo foi do Bahia, como falei. Mas segundo tempo mereceu a vitória e estamos aí na liderança do campeonato, tá bom? E agora tem que manter isso. Domingo vai ser um jogo difícil contra o Fluminense, vai ser um jogo de guerra, né? Vida ou morte. Não só pro Fluminense, mas pra gente, que é um clássico. E vamos aí entrar com esse mesmo espírito aí para poder conseguir carimbar aí de vez a liderança e, quem sabe, né, demitir o treinador Tito com todo o Fernando Diniz, perdão, com todo o respeito a Fernando Diniz, né? Mas a gente tem nada a ver com isso e a gente vai para ganhar, né? E vida que segue, tá bom? A gente torce aí pro futebol carioca tá forte, não só o Fluminense, o Vasco. Eu torço, tá bom? Eu sei que tem torcedor que vai querer que eles caiam, mas eu não queria isso, tá bom? Eu queria que os dois permanecessem na Série A. Eu creio que o Fluminense não vai cair, tá bom? Até pela estrutura, o time, o investimento que o Fluminense tem, é muito difícil ele cair, vai conseguir se recuperar. Já o Vasco preocupa mais, né? De toda essa bagunça aí da SAF. Mas eu espero que os dois aí consigam se recuperar, tá bom? E consiga permanecer na Série A, que é bom pro futebol carioca e até para valorizar, né, o futebol do Rio de Janeiro. Independente de rivalidade, tá bom? Qualquer coisa do tipo. Mas Flamengo acima de tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante.